Olá a todos, meus colegas e minhas colegas, sejam bem-vindos a essa discussão do relato de caso sobre terapia combinada para insônia. O meu nome é Caio Bonadil, eu sou psiquiatra, especialista em medicina do sono pela USP de São Paulo, faço parte da equipe do Vigilantes do Sono. Meu contato está aí na tela inicial para dúvidas posteriores e para nós fazermos o networking em relação a essa discussão muito rica e necessária nos dias de hoje. Então, vamos lá ao nosso paciente. Quem é ele? Qual a sua queixa? É um homem de 35 anos, casado, analista da área de telecomunicações, e ele referiu ter insônia desde a internação por Covid-19 em março de 2021. Uma pesquisa recente, da Lancet Psychiatry, de abril de 2021, evidenciou o seguinte: uma pesquisa que foi realizada aí com mais de 200 mil sobreviventes da Covid-19, 8% deles desenvolveram insônia e cerca de 25% desenvolveram ansiedade, né? A gente sabe que ansiedade e insônia comórbida é bastante comum, então é uma situação bastante atual nos tempos em que nós estamos vivendo. Ele passou aí internado no hospital durante 5 dias e já no segundo dia começou a ter insônia. É um paciente que recebeu corticoterapia durante a internação e o próprio médico diarista da enfermaria prescreveu o Zolpidem, uma droga Z, um pico de ação rápido, uma meia-vida curta, e após a alta, o paciente continuou a usar a medicação por mais ou menos um mês. Só que ele interrompeu o uso por conta própria, porque começou a aumentar a dose e ficou com medo de efeitos adversos e também medo de ficar dependente da medicação. Porém, os sintomas não melhoravam, ele estava sem tratamento específico e, por conta própria, começou a utilizar a trazodona, que é um antidepressivo que, em baixas doses, tem um efeito antihistamínico, ou seja, um efeito sedativo, mas ele usava a trazodona somente nos dias em que tinha dificuldade para dormir. Os sintomas começaram a piorar progressivamente, mesmo com esse uso eventual da trazodona, e em junho de 2021, quando ele chega ao consultório, época da primeira consulta, ele relatava que tinha despertar precoce, ou seja, acordava antes do habitual, antes de programar aí o despertador, e tinha despertares noturnos com muita dificuldade para voltar a dormir. Ele permanecia no ambiente de sono, naquela briga para voltar a dormir, praticamente todos os dias. Não tinha uma insônia inicial. O problema dele era um despertar precoce e uma insônia de manutenção. E, além disso, ele tinha as repercussões diurnas da insônia. Nós temos que olhar a insônia não como um transtorno somente do sono, mas um transtorno de 24 horas. Então, existem repercussões diurnas. No caso desse paciente, ele relatava irritabilidade durante o dia, prejuízo cognitivo, representado aí pela falta de memória e falta de concentração, cansaço. Ele se preocupava se iria dormir ou não, ou seja, uma preocupação com o próprio ato de dormir, né? Então, poxa, se eu não dormir hoje, o que vai acontecer amanhã? Será que eu vou conseguir dormir hoje? Poxa, se eu não dormir hoje, eu tenho certeza que amanhã meu dia vai ser ruim. E ele olhava frequentemente no relógio à noite, né? Todos esses hábitos noturnos, esse estado de hiperalerta noturno, contribuindo, obviamente, para aquele ciclo vicioso da insônia que, sem um tratamento específico, o paciente tem muita dificuldade de sair. Em relação à rotina de sono, quando a gente olhava para os horários desse paciente, até que ele mantinha horários regulares, né? Iniciando o sono às 9h30 da noite e despertando às 5. Porém, dentro desta oportunidade de sono, ele tinha muitos despertares noturnos e despertar
precoce, né? Então, das 9h30 às 5, ele não dormia efetivamente das 9h30 às 5. Antes da internação, a rotina de sono dele era um pouquinho diferente. Ele iniciava o sono às 10h30 e terminava às 6. É um paciente que nunca tinha tido transtornos de sono ao longo da vida, também não tinha antecedentes psiquiátricos, esse era o horário dele. E aí, com a internação, a gente sabe que o ambiente hospitalar ele é um pouco mais diurno, né, por conta da rotina do próprio hospital, e após a alta ele preferiu manter, né, a rotina do hospital, indo para o quarto mais cedo e acordando mais cedo. E aí eu orientei a manter o uso diário, não eventual, da trazodona. A gente sabe que a trazodona é um antidepressivo sedativo com uma meia-vida mais longa, e como o problema dele era um despertar precoce e uma insônia de manutenção, é mais interessante você manter uma medicação de meia-vida mais longa, em vez de manter uma medicação de uso contínuo, pelo menos nesse curto prazo, de meia-vida muito curta. 30 minutos antes de dormir, que é mais ou menos o pico de ação, e tomar o Zolpidem se houver, né, se houvesse aí um despertar de meio de noite, né, como tem um pico de ação mais rápido, uma meia-vida mais curta, para essas situações o Zolpidem é extremamente interessante. E complementar esse tratamento medicamentoso com o padrão ouro de tratamento da insônia crônica, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, no caso aqui, na modalidade digital, com o programa da Vigilância do Sono. Quando o paciente inicia o programa, nós, profissionais de saúde que indicamos o aplicativo, temos acesso a uma plataforma, né, a plataforma do médico ou do profissional de saúde que indicou, e nós temos acesso a todas as métricas deste paciente ao longo de todo o protocolo. Então, nós podemos ver escalas e várias outras métricas que vocês vão ver aqui comigo nos slides posteriores. O paciente inicia o programa, a gente tem uma ideia de como está a insônia basal dele. Então, ele preenche, por exemplo, uma escala que se chama Índice de Gravidade de Insônia. Ela tem uma graduação e esse paciente, no início do programa, pontuava aí 15, que é considerado uma insônia clínica moderada. E aí, ao longo do tratamento, de forma mais objetiva, a gente consegue ver como que esse paciente evoluiu. Então, as escalas, né, ali basicamente no programa tem 3, a gente utiliza a IGI, uma escala de ansiedade e uma escala de depressão. Então, o paciente, ao longo do programa, vai respondendo essas escalas. É uma maneira objetiva da gente avaliar a evolução deste paciente, que pode ser negativa ou positiva. Então, na semana basal, né, na primeira semana do programa Vigilância do Sono, a nossa robô Sônia, a inteligência artificial, ela vai conhecer o paciente. Então, o paciente vai iniciar o preenchimento do diário de sono, e esta primeira semana, a semana basal, fornece dados valiosíssimos para o cálculo do primeiro ciclo de restrição de sono, que é aquele conceito de diminuição da oportunidade de sono para aumentar a pressão de sono e, consequentemente, consolidar o sono do paciente e aumentar a eficiência de sono. Então, como vocês podem observar aí, isso também a gente consegue ver na plataforma do médico, o resumo da primeira semana. Então, na primeira semana, em média, esse paciente ficava no ambiente de sono, que é representado por essa sigla TTC, que é tempo total de cama, ele ficava aí 9 horas no ambiente de sono. Porém, ele só dormia 7 horas. Então, desta oportunidade de sono de 9, ele só dormia 7. Logo, a eficiência de sono, que é um cálculo que a gente faz, é o tempo total de sono sobre o tempo total de cama, de 78,8%. Sabemos que para um adulto, que nós esperamos como normalidade, é igual ou maior do que 85%. Então, esta é a semana basal. Além disso, ele tinha aí, em certos períodos, né, em certos dias dessa semana basal, um tempo acordado após o adormecer elevado, despertares noturnos, e alguns dias aí com latência para início do sono aumentado.
Então, a gente pode observar aqui, né, nessa semana basal, aqui é o diário de sono. Então, nesse campo da plataforma, a gente consegue ver dia por dia. Então, nós conseguimos ver todos os dias de preenchimento de diário de sono desse paciente com muito detalhe. Então, o horário que ele vai para a cama, o horário que ele apaga a luz, quanto tempo ele demora para pegar no sono, quantos despertares noturnos ele teve e, somando todos esses despertares, qual foi o tempo que ele permaneceu acordado, o horário que ele acorda, o horário que ele saiu da cama, né? Tem pacientes que demoram para sair da cama, mesmo tendo acordado aí um tempinho antes, né? O tempo de cama, o tempo de sono e a eficiência de sono. Então, aqui é um resumo da semana basal, que vai do dia 16 até o dia 27, até o dia 20, perdão. Então, a gente pode observar que existe uma certa irregularidade do horário de ir para o ambiente de sono, lógico que não é algo gritante. O paciente aí desses 5 dias aqui da semana basal, em 2 dias ele demorou para iniciar o sono e nos outros nem tanto, né? A gente considera uma latência para início de sono no adulto normal até 30, 35 minutos. Tinha bastante despertares noturnos, ficando aí bastante tempo acordado no meio da noite. Esse dia aqui, por exemplo, ele ficou 1h30 acordado no meio da noite. E tinha uma certa irregularidade também do horário de despertar, né? A gente sabe que fixar o horário de despertar é uma das principais orientações aí para a regularização da rotina de sono, inclusive uma importante pista para a regularização do nosso ritmo circadiano. Então, tinha bastante irregularidade aqui, tanto do horário de ir para o ambiente de sono, quanto do horário de despertar, variações importantes aí da eficiência de sono e muitos despertares noturnos com uma duração significativa. O primeiro ciclo de restrição de sono pode ser muito difícil para a maioria dos pacientes, né? Porque eles ficam muito cansados. Então, a Robossônia, ela sugeriu para esse paciente ficar no ambiente de sono durante 7 horas e 38 minutos. Este paciente, durante o primeiro ciclo, em média, ficou 7 horas e 33, ou seja, ele até respeitou a sugestão da inteligência artificial, mas ficou com muita dificuldade para dormir mesmo assim, né? A eficiência de sono continuando bastante baixa, né? Ou seja, no primeiro ciclo de restrição, ele dormiu muito menos do que ele estava habituado, e também a gente pode observar neste gráfico aqui, da disposição ao acordar, que no início teve uma queda aqui, né, e grandes oscilações, outra queda importante aqui. Então, durante os primeiros ciclos de restrição, é normal que esse paciente tenha oscilações, ou que ele tenha muitos sintomas diurnos, né, se sente muito cansado durante o dia. Isso por quê? Porque o paciente ele vai acumulando no início pressão de sono, e é isso que vai regularizar o sono dele nos ciclos posteriores. Então, ao final do primeiro ciclo de restrição, que coincidiu com o primeiro retorno dele após a primeira consulta, depois de 15 dias, ele estava usando continuamente a trazodona e usou Piden se necessário se despertar de meio de noite, com um bom resultado, ainda uma melhora parcial dos sintomas, mas com uma boa adesão, né? É importante quando o paciente ele inicia o programa que ele tenha um acompanhamento mais de perto nas primeiras semanas. Na nossa experiência clínica, não adianta indicar o programa e ver o paciente somente depois de 1 mês ou 2 meses. O paciente pode ficar muito solto, né? Ele pode ter muitas dúvidas na primeira semana. Então, nas primeiras semanas é importante, eu costumo marcar sempre um retorno após 15 dias do início do programa, para eu verificar como está essa adesão, quais são as principais dúvidas do paciente, como ele está caminhando aí pelo aplicativo, o que ele está achando da experiência do aplicativo. E, posteriormente a esse retorno, a gente observa que a manutenção dos ciclos de restrição
com uma boa adesão, paciente dedicado, né? Qualquer tratamento comportamental exige uma dedicação do paciente para a gente obter o sucesso. Então, nos ciclos posteriores, por exemplo, a Sônia já, como esse paciente estava vindo bem, né? Ele seguia direitinho a restrição, ela já estava aumentando aqui a oportunidade de sono desse paciente, né? E é isso que é esperado, né? Quando o paciente tem uma eficiência de sono maior ou igual a 85%, a Sônia vai aumentando a oportunidade de sono e esse paciente seguiu direitinho aqui, com resultados bastante significativos já a partir do início do ciclo 2 de restrição de sono. E olha só que legal, o que a gente observa aqui. Abaixo é um gráfico do tempo acordado após o adormecer, que é esta linha preta, e as barras representam aí a quantidade de despertares aqui do lado direito, né, e a duração dos despertares. Então, olha só, no período basal, né, nas primeiras 2 semanas de tratamento, esse paciente tinha muito tempo acordado após adormecer e despertares noturnos muito longos. A partir do segundo ciclo de restrição, este paciente teve uma diminuição significativa do tempo acordado após o início do sono e os despertares noturnos diminuíram significativamente também. Paralelamente aos ciclos de restrição de sono, a inteligência artificial vai ensinando o paciente as outras partes da terapia cognitivo-comportamental para insônia, que são técnicas comportamentais para bloquear, né, pensamentos intrusivos que aparecem no período noturno, para controlar estímulos, as técnicas cognitivas para bloquear esses pensamentos noturnos, técnicas de relaxamento muscular progressivo. Então, paralelamente aos ciclos, né, aqui vocês podem observar nesse gráfico, que também está na plataforma do médico que indicou, o 1, 2, 3, 4 e 5 e assim por diante representa aí o ciclo de restrição, né? Então, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, que tem duração de 1 semana. Então, a cada semana, esse paciente vai recebendo também, além da orientação da restrição, as técnicas para ele ir aplicando. Então, aqui você pode observar quais técnicas ele utilizou ao longo de todos os ciclos de restrição. Então, aqui eu posso ver quando que ele aplicou técnica comportamental, quando que ele aplicou técnica cognitiva, quando que ele aplicou técnica de relaxamento. E observando esse gráfico, eu posso perguntar para o paciente, olha, qual técnica você acha que funcionou melhor para você? Qual que você está aplicando mais? Porque o paciente vai ter uma caixa de ferramentas cheia de técnicas, mas ele não é obrigado a aplicar todas, ele tem que aprender todas, mas nem todas as técnicas funcionam para todos. Então, o paciente vai ter que escolher aquilo que mais funciona para ele e aplicar e se dedicar a este treino. Em relação à medicação para dormir, olha só que interessante, né? Neste gráfico aqui, o paciente ele relata, né, o que ele fez em relação à higiene do sono, se usou ou não remédio, se comeu refeição pesada ou não, se fumou ou não, se fez exercício ou não. Então, aqui, especificamente em relação à medicação para dormir, a gente observa, né, que na semana basal o uso não estava tão regular, né? Aí eu orientei a de fato iniciar o uso mais regular da trazodona e usar o zolpidem se necessário, e quase que no final do programa esse paciente já apresentava uma diminuição quase que total aí do uso de medicações para dormir. Então, cerca de 1 mês e meio, né, depois da primeira consulta, esse paciente já havia completado o programa, melhora completa dos sintomas de insônia, com boa disposição no dia a dia, além de uma diminuição significativa de sintomas ansiosos e depressivos comórbidos, né? A insônia raramente ela vem sozinha, ela vem com um pacote, não necessariamente diagnóstico, né, de ansiedade e depressão, mas sintomas ansiosos e depressivos, né? Então, existem outras 2 escalas que ao longo do programa o paciente vai preenchendo, que a gente tem acesso também na plataforma, e a gente observa que em relação ao período basal,
tanto os sintomas depressivos quanto ansiosos diminuíram significativamente. E já ao final do programa, este paciente pontuava aí 7 no índice de gravidade de insônia. De 0 a 7, a gente considera como remissão da insônia, o que é bastante significativo para este paciente. E olha só, depois que ele terminou o programa, ele continuou preenchendo os diários de sono e a gente observa que este paciente ele conseguiu manter os horários, né, da rotina de sono bastante regulares, né? Ele não tinha praticamente nenhum sintoma mais de insônia, ele não demorava para iniciar o sono, despertares noturnos ele ainda tinha, mas eram relativamente bem controlados, acordava de forma mais regular no mesmo horário e uma eficiência de sono bastante satisfatória. Ele continua, né, preenchendo o diário de sono até hoje, com resultados bastante significativos, remissão completa dos sintomas da insônia, e tem a possibilidade da gente continuar acompanhando esse paciente à medida em que ele vai preenchendo os diários. A gente pode monitorar se esse paciente, mesmo depois de terminar o programa, mantém essa melhora ao longo dos meses, o que é bastante interessante do ponto de vista de pesquisa, de coleta de dados e de monitoramento desses pacientes. Nós sabemos que insônia crônica, como o próprio nome diz, é uma condição crônica e por diversos fatores, tanto do próprio paciente quanto fatores ambientais, ela pode retornar, né? Então, é importante esses pacientes serem monitorados. Então, pontos-chave para a nossa discussão é que os pacientes que fazem terapias sequenciais têm resultados potencializados. Então, aqueles que já realizavam a terapia comportamental e não tinham uma melhora satisfatória e que depois receberam posteriormente um indutor de sono, eles experimentam uma potencialização do tratamento. Por outro lado, os pacientes que já usavam indutor de sono, como no caso do nosso paciente, deste relato de caso, mas não tinham uma resposta significativa, né? Nesse paciente, os sintomas até pioraram ao longo do tempo, e depois você acrescenta o padrão ouro de tratamento, eles também têm melhora significativa dos sintomas. Ou seja, é possível sim alcançar melhores resultados quando a gente utiliza a terapia combinada, ambas as modalidades, não farmacológica e farmacológica, porque as evidências científicas dos últimos anos têm mostrado que os tratamentos isolados, né, ou seja, você somente focar em não farmacológico ou somente focar em farmacológico, eles podem ter eficácia bastante limitada. Era isso que eu gostaria de discutir com vocês. Estou à disposição para dúvidas posteriores. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.